da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Vamos falar um amém mais feliz? Amém? Amém. Nós estamos aqui nessa manhã para celebrar uma vitória. A gente não celebra uma vitória assim. A gente celebra uma vitória com alegria. A gente celebra uma vitória com empolgação. A gente celebra uma vitória na nossa vida. A gente celebra uma vitória
vitória, demonstrando que nós estamos super alegres, super agradecidos pela vitória alcançada. E nessa manhã nós celebramos a vitória de Cristo Jesus sobre a morte. Amém? Amém. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A cruz está vazia, o túmulo está vazio, o nosso coração está cheio. Cristo vive, Cristo reina, Ele está aqui e nós devemos, podemos e queremos celebrar. Não podemos perder essa alegria. A verdade, meus amados irmãos, é que todos os domingos nós temos a oportunidade de celebrar a vitória de Cristo. O fato de nós nos reunirmos aos domingos é uma forma de exaltarmos a vitória do Cristo que, ao primeiro dia da semana, alta madrugada, deixou a sepultura. E nós não podemos perder de vista isso. Mas, entre os dias do ano, de uma forma especial, nós comemoramos e celebramos nesse momento. É interessante que às vezes nós falamos assim: nós estamos comemorando a Páscoa. Nós não estamos comemorando a Páscoa, nós estamos comemorando a ressurreição. A Páscoa era uma festa judaica que foi substituída pela Santa Ceia. Mas nós, nesse dia, neste feriado, neste momento, celebramos de uma forma especial a vitória de Cristo sobre a morte. Que bom que você veio para que juntos tenhamos a oportunidade de relembrar este fato tão importante na nossa vida, na nossa caminhada, e o que nos faz prosseguir e prosseguir com disposição do nosso coração. Jesus Cristo está vivo, louvado seja o Senhor. Nosso irmão presbítero Silvano vai orar neste momento, exaltando, invocando, clamando ao Senhor, que também nos dirija durante todos os atos desse culto, para que seja uma expressão de louvor a Ele mesmo. Vamos orar, oração de exaltação, presbítero Silvano. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado, adorado, exaltado seja o santo nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e para nós durante o decorrer da nossa vida. E nesta manhã, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esse momento de culto, de adoração, de louvor e engrandecimento ao Teu santo nome, para que, ó Deus, o nome do Senhor seja louvado e exaltado em nossas vidas e através de nossas vidas, para que o Teu nome, ó Deus, seja louvado, exaltado e seja, ó Deus, apresentado, ó Pai querido, àqueles nesta cidade que ainda não conhecem o Teu nome. E se porventura, Deus, alguém aqui não tem essa experiência maravilhosa, que hoje seja um dia, ó Deus, de aceitação. Ó Pai querido, nós queremos te louvar e te adorar diante de tudo que o Senhor fez neste dia especial, ó Deus, pela morte e ressurreição do Senhor na cruz e a ressurreição, ó Deus, trazendo para nós vitória, trazendo para nós alegria, trazendo para nós uma viva esperança. Amém. Pai querido, a nossa adoração ao Teu nome é com gratidão. Ó Pai querido, que todos os atos deste culto sejam para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Recebam, ó Deus, como aroma suave no Teu santo nome de glória. E nós, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, nos ajude para que a nossa vida também, ó Deus, seja um culto ao Senhor. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Esta é a nossa oração, humildemente em nome de Jesus Cristo, nosso único e eterno Salvador. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas
capítulo 24. Eu quero convidar os que puderem que, por favor, se coloquem em pé. E nós estaremos realizando a leitura de Lucas 24. Vamos ler os versículos 1 a 12 de forma alternada. Eu lerei os ímpares e vocês, com a mesma alegria que eu propus de celebrar a vitória de Cristo, soltando verso em voz os versículos pares. Lucas 24, 1 a 12, leitura alternada. Mas, no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como nos previu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Ele, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, para olhar o que havia acontecido. Vamos juntos a parte B do versículo 5, parte B do versículo 5 e a primeira parte do versículo 6. Final do versículo 5 e o início do versículo 6. Leamos. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glorificado seja o Senhor. Ainda em pé, cantemos com alegria o hino de número 274. Hino de número 274. Se porventura, enquanto cantamos este hino, algum irmão tiver vindo preparado e quiser entregar o seu dízimo, fazer a sua oferta, também como parte desse culto, tem a oportunidade de fazê-lo nesse momento. Hino 274. Ressuscitou.
Hebreus, capítulo número 10, os versículos 19 a 25. Hebreus 10, 19 a 25. Eu leio o texto e convido você a me acompanhar na leitura neste momento, por favor. Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meus irmãos, tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, eu quero te convidar a uma breve reflexão neste momento, que você viesse a pensar, a refletir, a entender, a imaginar o que significa estar na presença de Deus. O que significa estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando nem as autoridades ou nem os poderes terrenos nós às vezes temos acesso, que privilégio é saber que temos acesso à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Podemos nos chegar sinceramente diante do nosso Deus, e não por causa dos nossos méritos que não temos, mas tão somente pelo vivo e santo caminho que é Jesus Cristo. Nós temos ousadia,
nós temos liberdade para estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que grande privilégio, que grande bênção. Mas eu quero convidar você nessa manhã festiva, onde nós estamos comemorando, celebrando, bendizendo pela ressurreição de Jesus. Eu quero convidar você a pensar comigo o que é ou que diferença tem feito na nossa vida. Saber que nós podemos entrar na presença do nosso Deus. Como nós temos aproveitado isso? Não só nos momentos que nos reunimos para cultuar aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Saber que temos liberdade de falar com Deus. Temos falado? Temos aproveitado? Qual tem sido a nossa reação diante de um fato tão grandioso? Nós podemos chegar à presença de Deus. Nós temos livre acesso ao dom da graça. E devemos viver uma vida buscando cada vez mais proximidade e cada vez mais santidade, pois quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu preciso buscar agir como Ele quer que eu haja, ao que está revelado na sua santa palavra. Então eu quero convidar você nesse momento a colocar o seu coração diante do Senhor e conversar com o Senhor, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo às vezes, assim como eu, que muitas vezes nós não aproveitamos como deveríamos aproveitar, e também clamamos: Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor, e estando mais próximo do Senhor, eu preciso viver mais e mais uma vida de santidade. Confesse ao Senhor a sua fraqueza, confesse ao Senhor aquilo que você tem feito ou deixado de fazer e que você sabe que tem ferido a santidade de Deus. Coloque o seu coração diante do Senhor, suplique a graça e a misericórdia dele. Durante alguns instantes oraremos silenciosamente. E depois de uns instantes em oração silenciosa, eu vou convidar o nosso irmão, o presbítero Max, que esteja nos dirigindo ao Senhor com oração de confissão e gratidão pela certeza de que em Cristo os nossos pecados são perdoados. Nós oraremos silenciosamente, depois seremos guiados pelo nosso irmão, presbítero Max. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus, essa manhã, Deus de domingo, quando nos achegamos ao templo do Senhor, nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor a tua misericórdia por favor de nossas vidas. Pai, nesse momento, nós olhamos para dentro de nós, para as nossas ações, as nossas práticas, ó Deus, percebendo, Senhor, o quão frágil nós somos e quão pecadores, ó Deus, mas olhando para o Senhor, para a cruz de Cristo, percebemos, ó Deus, o quão dependentes somos de Ti, o quão nós precisamos nos achegarmos ao Senhor, que é Deus misericordioso, que renova as nossas forças. Ó Deus, frágeis que somos, ó Pai, carecemos, Senhor, do Teu perdão, da Tua misericórdia, e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos admoesta, o Senhor, ó Deus, nos confronta com a Tua palavra, e isso, Deus, é para bem próprio. As correções que recebemos do Senhor, aquilo, ó Deus, que nos faz enxergar que o nosso caminho não está de acordo com a Tua vontade, ó Deus, e que nós precisamos mudar de direção, ó Deus. Isso também é para benefício próprio de nossas vidas, é para que nós nos acheguemos ao Senhor com humildade e com os nossos corações abertos para receber do Senhor o perdão para as nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, porque hoje nós celebramos, ó Deus, a Tua vitória sobre a morte. O Deus, ó Pai, que ressuscitou
e que nos resgatou do pecado, onde nós estávamos, Senhor, e nos deu a vida. Quão maravilhoso é, Senhor, receber de Ti esse perdão, ó Pai, que o Senhor oferece gratuitamente, Pai, a nós, mas que para o Senhor foi pesado, foi comprado, ó Deus, com o sangue vertido na cruz. Senhor, esse é momento para que nós possamos refletir as nossas ações e aquilo que nós precisamos, ó Deus, fazer para estarmos de acordo com a Tua vontade e mais próximos de Ti a cada dia. Ó Pai, recebe a nossa oração nessa comunhão, em nome de Jesus. Amém. 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 Essa liberdade que temos, a presença do nosso Deus, também nos permite cantar louvores, adoração ao Senhor. Nós vamos continuar fazendo isso, mais uma vez sendo dirigidos pelo Ministério de Inês. Meu irmão, minha irmã, bom dia. E hoje, ao acordarmos já bem cedo, né? Nós podemos contemplar as belezas do nosso Senhor. E nessa manhã, nesse culto festivo, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento e nós vamos cantar algumas músicas aqui que falam desse momento que nós estamos vivendo, a ressurreição de Cristo. Músicas de exaltação ao nome do Senhor. E para iniciar, nós vamos cantar a música que tem o título Para Sempre. E essa música fala que para sempre nós devemos exaltar ao Senhor. Todos os dias da nossa vida nós devemos glorificar ao nome do Senhor. Nós vamos entoar esse canto nessa manhã.
Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou. Santo, Santo Ele é. Nós estaremos entoando essa canção maravilhosa, meus irmãos.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. E eu bem sei, nós podemos cantar nessa manhã. Deus enviou. Posso crer.
Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração nessa manhã de domingo. E que, ó Deus, o que aqui cantamos, ó Pai, aqui entoamos, chegue para o teu trono de graça, ó Deus, como um cheiro suave. O que nós fazemos aqui, ó Deus, não é para nós mesmos, mas é para o agradecimento e louvor do teu nome e para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem que sentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta inspirada de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Primeira Coríntios 15. O texto que servirá de base para a nossa meditação nessa manhã vai do versículo 1 ao versículo 19. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 19. 1 Coríntios 15, 1 a 19. Vou ler o texto, peço para você me acompanhar e depois manter sua Bíblia aberta enquanto nós conversamos sobre o texto. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu às 7 e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, para mim não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresces. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por causa dos testemunhos de Deus e que temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E se ainda permanecerem os vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Baixe a sua cabeça, peça ao Senhor para falar ao seu coração, e que você não saia daqui de fato sem ser edificado pela palavra. Ó Deus, apesar de que para a tua glória, nós suplicamos ao Senhor que fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. C.S. Lewis escreveu uma série de livros conhecidos por alguns, talvez não conheçam o livro, mas pelo menos o filme alguns conhecem, As Crônicas de Nárnia. E estes livros tratam-se, na verdade, de uma analogia, uma comparação com a obra de Cristo. Desde o segundo livro, que vem a ser o primeiro filme, O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, até o último, nós vamos ver analogias a respeito de Cristo, da obra de Cristo nos justificando, nos salvando por meio de sua obra. E no último livro desta série, aquele
que é chamado A Batalha Final. O personagem que tipifica Cristo, Aslan, é colocado ou é substituído temporariamente por um falso Cristo, ou no caso um falso Aslan, o que faz com que os narnianos, as pessoas que viviam na terra de Nárnia, naquele contexto, fiquem bastante confusos e, por que não dizer, decepcionados, porque aquilo que eles acreditavam é colocado em descrédito, e aquilo que os firmava vem a fraquejar. E quando eu estava lendo este livro, já há muitos anos, eu me lembro que na leitura deste livro, eu fiquei pensando o que seria da nossa fé se de fato tudo aquilo que nós acreditamos fosse colocado em descrédito. E para isso eu comparo principalmente o que nós estamos celebrando nessa manhã. E se Cristo não tivesse ressuscitado? E se a cruz não estivesse vazia ou a sepultura não estivesse vazia? Eu afirmo a você nessa manhã, de fato os nossos corações não estariam cheios. Não haveria esperança para nós. Mas o que nos faz prosseguir, o que nos faz acreditar, o que nos faz continuar, o que nos faz nos alegrar é a verdade bendita. A cruz está vazia, a sepultura está vazia, e assim o nosso coração está cheio. No texto que nós lemos, nós estamos lendo uma das cartas, ouso dizer, mais pesadas escritas pelo apóstolo Paulo. A igreja de Corinto já havia sido repreendida duramente por sérios problemas, porque o que cercava a igreja eram problemas morais, eram problemas éticos, eram problemas familiares, eram problemas eclesiásticos, havia divisão dentro da igreja, havia gente se achando melhor que o outro, havia problemas do verdadeiro entendimento dos dons espirituais, e dentre os diversos assuntos tratados por Paulo, quando a gente chega nesse 15º capítulo, que são 58 versículos, Paulo vem tratar e vem trazer à tona e vem relembrar um fato muito importante na caminhada cristã, que é a ressurreição de Jesus. É interessante que diversos outros assuntos seríssimos haviam sido tratados até aqui. Se você ler os capítulos 12 a 14, por exemplo, você vai ver a verdadeira explicação de Paulo aqui sobre os dons espirituais. Mas quando ele chega nesse capítulo, ele vem tratar a questão que estava acontecendo na igreja. E você entende que é na igreja, pela leitura do texto, diz assim: alguns dizem, alguns dentre vós. Então o problema que Paulo queria tratar aqui era o problema que estava dentro da igreja. E qual era o problema? Influenciados pela filosofia grega, costumes, a gente sempre ouve isso, de verdade. Influenciados pela filosofia grega, alguns dentro da igreja começaram a levantar uma doutrina e começaram a levantar uma bandeira dizendo: não há ressurreição de mortos. Eu quero chamar a sua atenção para algo interessante, que no primeiro momento eles nem estavam falando que Cristo não havia ressuscitado. Só que essa filosofia, ela pregava que não podia existir ressurreição de mortos. Por quê? Porque a matéria era má. Então, se você se libertava do corpo, na verdade tratava-se de uma libertação. E eles começaram a pregar isso. E Paulo vem e ele usa uma lógica. Ele fala assim: olha, se está corrente dizer entre vós que não há ressurreição, Cristo não ressurgiu. Eu costumo dizer que essas questões foram tratadas por Paulo, João, aqui no primeiro século, os textos inspirados, na verdade é algo embrionário que depois vem a ser chamado de gnosticismo. Dentre os muitos pensamentos, a gente às vezes pensa que significa só isso, é lógico, não, filosofia grande, um monte de coisa, mas dentre o que se pregava, o que se defendia, e isso aqui a gente vai ver de forma embrionária já nessas cartas do primeiro século, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas o que Paulo vem defender nesses 58 versículos é: Cristo ressuscitou, e se Cristo ressuscitou,
gasta um tempo considerável. Inclusive, se você comparar o tamanho do capítulo, ele trata um tempo considerável sobre este assunto. E aí, nessa manhã, nós estamos de uma forma especial celebrando a ressurreição de Jesus, algo que fazemos todos os domingos, mas hoje, de uma forma mais específica, nós vamos pensar, e olhando para esse texto, nós vamos trazer à tona alguns fatos que foram levantados aqui por Paulo, que são fatos que dão base à nossa fé, são fatos que nós não podemos duvidar, são fatos que nós não podemos negociar. E a primeira verdade bendita, que é o que nós estamos celebrando, e fica claro no texto, é: sim, Cristo ressuscitou. Observe que Paulo começa o texto chamando aqueles irmãos, então ele está falando de gente crente que está sendo levado por um falso pensamento. E eu já disse isso para você várias vezes: a metodologia de Paulo corrigir o erro é apresentando o correto, ele sempre faz isso. E ele começa assim: irmãos, eu venho lembrar vocês do Evangelho. Paulo não poderia estar aqui se referindo a pessoas que não são cristãs, porque na verdade ele chama de irmãos e ele fala: eu estou relembrando vocês. Ou seja, igreja de Corinto, vocês já sabem isso, mas eu quero trazer a memória de vocês o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, o Evangelho é a mensagem de Jesus, o Evangelho é a verdade bendita de que o Filho de Deus se encarnou, nasceu, viveu, sofreu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ele fala: eu quero lembrar vocês isso. Vocês já creram, mas eu preciso trazer isso à memória de vocês, por quê? Porque ele sabia que esses pensamentos estavam se espalhando dentro da igreja. Ele fala: gente, presta atenção aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês, deixa eu relembrar aquilo que vocês já sabem. Irmãos, venham lembrar-nos do Evangelho que vos anunciei, o qual vocês receberam e no qual vocês têm perseverado. E depois eu sei que vocês são filhos, chamados a perseverar, preservados para isso. Mas eu preciso lembrar vocês. Eu aproveito aqui para comentar algo que eu acredito que eu já tenho falado na igreja. Eu li um livro que me impactou muito. Aliás, eu já li isso mais de uma vez. Chama-se O que Fizeram no Evangelho. E nesse livro o autor traz um problema. Ele diz que os nossos cultos cristãos muitas vezes não são recheados do Evangelho. Muitas das nossas pregações são às vezes moralistas, por que não dizer em muitos momentos legalistas, e nós não temos apresentar Jesus, a solução do problema da humanidade. Esse autor ele fala algo assim que sempre me impacta muito. Ele diz: um sermão no qual nós não apresentamos a obra de Cristo, ele é um sermão que nós perdemos tempo. Se entrou alguém na igreja que não ouviu falar sobre Jesus, ele vai entrar e sair sem saber o que é a mensagem da salvação. E é isso que Paulo está falando. Irmãos, eu vou lembrar vocês do Evangelho. Irmãos, lembrar o Evangelho é algo que nós fazemos dominicalmente, diariamente. É a mensagem de dizer: não, nós não somos salvos por nós mesmos, nós somos salvos por Jesus. E essa salvação, ela inclui a obra completa. Eu queria perguntar a você: que sentido faria nós estarmos aqui, não somente hoje, mas todos os domingos, se aquele que nós chamamos de nosso mediador, se aquele que nós dizemos que nos redimiu, estivesse limitado à sepultura? Que sentido faria? Existem algumas doutrinas que nós chamamos de doutrinas secundárias. Dá para discutir, pensar diferente, e no final das contas nós vamos ser salvos pensando diferente em alguns debates. Mas existem algumas doutrinas que nós chamamos de primárias, e essas não tem como negociar. E dentre elas está a verdade bendita de que Cristo ressuscitou. Sem essa convicção não há salvação. Se nós não cremos na obra de Cristo como ela é apresentada nas nossas Sagradas Escrituras, não tem como ser salvo.
Lembra do carcereiro? Lá, Atos 16? Alguma coisa acontece, algo sobrenatural, e de repente ele pensa assim: foi todo mundo embora. E quando você vê o texto, você vai ver que Paulo e Silas tinham sido colocados na prisão de segurança máxima. E quando aquele carcereiro pensa assim: deu ruim, esse pessoal foi embora, está tudo aberto aqui. E Paulo fala assim: nós estamos todo mundo aqui, ó. Aquele carcereiro fala: tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui. O que eu tenho que fazer para eu também receber isso? Eu também quero. E Paulo faz uma lista de grandes coisas. Ele diz assim: creia no Senhor Jesus. E creia no Senhor Jesus significa crer no Cristo ressurreto. Deixa eu te falar uma coisa. Temos 4 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas são os sinóticos. Mas tem João também. Nós estamos estudando aqui na quarta-feira. Os 4 evangelistas, incluindo João, que não está entre os sinóticos, relataram a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque é um fato que não pode ser deixado de lado. Aí quando a gente chega em Atos, você já prestou atenção nos grandes sermões de Atos? Pedro, Paulo, Estevão, diante da morte. O que é que eles proclamaram? Jesus vive. Então Paulo chega para essa igreja de Corinto e fala assim: não tem como negociar. Eu quero lembrar para vocês uma verdade bendita. Olha comigo os versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses versículos me lembram a segunda parte do credo apostólico. O credo apostólico se refere a doutrinas que não tem como negociar. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. O versículo 3 e 4 vão me lembrar: Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia. Observe essas segundas escrituras, tem 2 ênfases. Você pode pensar nas escrituras que estavam sendo escritas, parece redundante, mas você entendeu o que eu quero dizer, período de escrita do Novo Testamento, mas também uma ênfase que a obra de Cristo havia sido predita pelo Antigo Testamento, segundo as escrituras. E ele enfatiza isso, ele repete isso. Não tem como negociar. Ele fala assim: ó, tem um monte de testemunho lá, tem muita gente que está viva até hoje. Alguns já morreram, mas tem muita gente que está viva até hoje. Cristo ressuscitou. Eu amo este hino que a gente cantou, eu brinquei com o Arce. Nós vamos cantar o hino internacional do culto da ressurreição. Tomaram precaução com o seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o dever. Nesse sentido, eu amo o relato de Mateus, porque vão até as autoridades assim: ó, enquanto esse cara estava por aí, ele falou: mas pode ressuscitar também. E eu estou com medo de ter roubado o corpo dele e depois sair por aí falando que ele ressuscitou. Aí o pessoal vai lá e gasta um dinheiro. Não, fica lá. De que adiantou? Quando nós vamos ver o relato da ressurreição de Mateus, o texto diz que eles ficaram espanturidos, eles tremendo de medo. E nada podia ser feito, porque Cristo ressuscitaria como ressuscitou. Não tem como negociar. De fato, quando nós cantamos, eu tenho falado aqui para você: vamos essa versão que a gente canta, ou o sermão que a gente está cantando, quando a gente diz porque Ele vive, eu posso testemunhar. É uma verdade bendita. Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Nós vamos às alturas. Mas há uma segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. A proclamação desta mensagem salvadora, que é minha tarefa e sua tarefa, se
se dá pela graça de Deus. Olha comigo os versículos 9 a 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim credes. A proclamação do Evangelho da graça é pela graça. O que Paulo está falando aqui? Depois que ele já relembrou que Cristo ressuscitou. Ele está dizendo: Cristo ressuscitou, nós somos convocados a proclamar, nós estamos proclamando pela graça. Como Paulo se apresenta aqui mais uma vez? Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. É uma revista de culto infantil. Eu trabalhei com os meninos lá em Belo Horizonte, eu trabalhava lá, e eu não esqueci o título da lição, era o tema: de perseguidor a perseguido, se referindo a Paulo. Ele deixa claro que eu fui um perseguidor. Ele está dizendo assim: eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui lembrando vocês do Evangelho, mas olha, não é por mim mesmo, não. No versículo 10, quantas vezes Paulo usa repete a palavra graça? 3 vezes. Porque pela graça de Deus sou o que sou. E essa graça, eu tenho trabalhado, mas não por mim, pela graça. O que Paulo está dizendo para mim e para você, o que ele está dizendo para a igreja de Corinto, que nós precisamos ser relembrados, é: olha que grande bênção. Jesus ressuscitou, ele cumpriu a obra perfeita no nosso lugar, glória a Deus por isso. E nós, pela graça de Deus, podemos trabalhar por Cristo ressurreto. Lembra de Efésios 2? Versículos 1 a 10. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais vocês entraram, no qual também todos nós. Ele passa a primeira pessoa. E depois ele fala assim: ele nos deu vida, mediante a fé. Não foi por obras, por graça. Mas ele termina dizendo assim: nós somos feitura dele, criados por Jesus para as boas obras. O que nós podemos aprender com isso nessa manhã é que a proclamação do Evangelho, o trabalho no reino é pela graça. A graça me chama, me convoca, me salva e me capacita a trabalhar. Deixa eu perguntar uma coisa para você, com muita sinceridade: o quanto você tem se envolvido com a proclamação do Evangelho? O quanto você tem se envolvido com o Cristo que deu a vida dele por você? Diz uma frase que eu nem domino, mas acho bem real. Muitos querem Jesus como seu Salvador, poucos o querem como seu Senhor. Quando você está se envolvido? Hoje você deve ter observado que o culto não está no centro, como de costume. E isso não quer dizer para nós que a palavra não está no centro. Pelo contrário, só para dizer que o cenário do nosso musical logo à noite já está preparado, mais ou menos. Mas eu quero que você pense nessa cruz aqui nesse centro. Eu quero que você pense se o Evangelho Salvador de Jesus Cristo tem sido o centro da sua vida. É muito interessante porque Paulo, de fato, respira o Evangelho e o reino de Deus após a sua conversão. Não estou colocando como santo no sentido de que não teve pecado, mas teve muitos. Mas vivia pelo reino. Foi isso que fez ele dizer assim: para mim viver Cristo, morrer. Se eu morrer para o Evangelho, está tudo muito bem. O Evangelho tem que ter um lugar muito central na nossa vida, para a gente poder dizer assim: se preciso for, eu morro por essa mensagem. Na história e ao redor do mundo, muitas pessoas têm que por essa mensagem. E eu e você, muitas vezes, estamos confortáveis
como a vida cristã tão, desculpa o português, tão medíocre. Onde na verdade nós temos envergonhado o nome de Cristo. Onde na verdade, em ordem de prioridades, não está no centro da nossa vida. É interessante que Paulo fala assim: eu nem era digno de estar no meio dessa galera. Eu fui um perseguidor. Aí ele começa enfatizando pela graça, pela graça, pela graça. Mas, embora Paulo não estivesse se colocando como melhor que ninguém, ele não faz isso em nenhum momento. Mas nesse determinado momento ele fala assim: apesar disso, eu trabalhei até mais do que os outros. E você pode pensar assim também, mas Paulo não vai puxando sardinha do lado dele, não. Ele só está relatando assim: a graça de Deus me alcançou de uma forma tão grandiosa que eu agora vivo por essa graça. Só você pensar que os 27 livros do Novo Testamento, sabidamente 13 foram escritos por Paulo. E há alguns que colocam Hebreus no meio. O fato é que Paulo se envolveu e ele entendia que a graça de Deus o levava a trabalhar, o levava a proclamar, o levava a pregar e a viver o Evangelho. Ele chega a dizer assim: eu não me glorio em nada senão na cruz de Deus. O quanto você tem se envolvido com esse Evangelho? Você está lembrando que Cristo ressuscitou, mas para ele ressuscitar, ele precisou morrer. Ele precisou levar sobre si uma dor inimaginável. Eu já comentei isso aqui também. Você já deve ter ouvido falar sobre as 7 palavras da cruz. E dentre as 7 palavras da cruz, uma delas, e essa impacta demais, quando Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Quando a gente estuda essa palavra na cruz, é até difícil teologicamente a gente conseguir explicar o que aconteceu naquele momento. É difícil. Porque nós afirmamos, cremos e defendemos Jesus como Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Mas ele se fez maldição naquela cruz por mim e por você, de uma forma que momentaneamente há um abandono da primeira pessoa da Trindade para a segunda, que não dá para explicar racionalmente. Mas o fato é que aquela é uma palavra de dor, é uma palavra de angústia. O que Cristo passou na cruz do Calvário não se limita, preste atenção nisso, não se limita a uma dor física. Embora uma dor horrível fisicamente dizendo também. Mas havia um pesadões ao seu lado, morrendo da mesma maneira que ele fisicamente dizendo. Mas aquela expressão indica que espiritualmente havia uma dor indizível. A dor de levar sobre si o meu pecado. O Deus Santo levou sobre si o meu e o seu pecado. Se eu entendo isso, eu preciso me envolver com a proclamação dessa verdade na vida. Somente pela graça. Mas o último fato que eu quero te lembrar nessa manhã, além de que Cristo ressuscitou, além de que eu e você podemos proclamar essa mensagem somente pela graça, eu quero dizer para você e relembrar você: nós também vamos ressuscitar. Paulo vem dizer isso a partir do versículo 12 até o 19, mas na verdade, se você for lendo o restante do capítulo, você vai ver que essa vai ser uma ênfase muito grande. Ele vai dizer assim: se estão falando por aí que não tem ressurreição, aí ele usa a lógica. Estão dizendo que não há ressurreição. Se não há ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, ele continua na lógica. Logo nós também não ressuscitaremos e nós somos muito felizes se nós nos limitarmos a essa vida. Mas felizes são aqueles que vivem a vida de qualquer maneira. É isso que Paulo está falando aqui. O que ele está
tirar a tarefa de casa, eu tenho você que tomou a tarefa de casa e não volta a conferir quem fez. Leia o capítulo 15 todo na sua casa. Paulo chega a dizer assim: se é assim, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Sabe o que ele está falando? Vamos viver de qualquer maneira, não. É, faz mais sentido. Terceira parte do credo apostólico, você lembra? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo. Mais uma vez combatendo a essa maldita filosofia que cercava a igreja. Paulo vai dizer assim: não, Cristo ressuscitou e porque Ele ressuscitou, vocês também vão ressuscitar e nós também ressuscitaremos. Nós recebemos vida e recebemos vida eterna pela obra completa de Cristo. Queridos irmãos, o que nos faz celebrar, muitas vezes até diante da morte de algum ente querido, especialmente quando esse ente querido é de fato, pelos seus frutos, ele demonstra isso. Um cristão é a esperança da eternidade. Sempre foi uma preocupação para os cristãos o que é que acontece com o crédito deste morto. O que nós acreditamos é que logo após a morte, o Espírito é recebido consciente na presença de Cristo. Em um lugar especial. Nós não temos na doutrina do som da alma, que a pessoa fica dormindo até Jesus voltar. Mas quando usa a expressão dormir, é um eufemismo para a morte. Mas lá em Apocalipse nós vamos ver a alma daqueles, inclusive, que vieram de tribulação, que morreram por causa do nome de Cristo, diante do Cordeiro, conscientes. Mas esse ainda não é o final. Esse é o que nós na teologia chamamos de estado intermediário. A pessoa segue o seu espírito vivo, consciente, em oração, já experimentando bênçãos deliciosas na presença de Jesus. Bênçãos invisíveis. Mas não terminei. Quando Cristo Jesus retornar, aí sim para o estado final, estas almas ressuscitarão corporalmente, elas vão voltar. Pastor, mas quem morreu decapitado, quem morreu no corpo acabou, que não sobrou nada. Meu filho tem quem morreu da forma mais bonitinha, quando Jesus voltar, não vai ter mais nada não. Mas o que criou todas essas coisas do nada, recria. E olha comigo aqui os versículos 53 e 54. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando? Quer dizer, vai acontecer. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Sabe o que Paulo está terminando dizendo aqui, o que eu quero dizer para você? E quando enfim chegar a hora que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Eu verei na glória o meu Jesus que vive está. E no momento em que Jesus retornar, ressuscitaremos corporalmente. Aí eu vou explicar com alguns colegas de seminário que até quem for feio é bonito. Porque o corpo vai ser importante. As nossas mazelas, que às vezes tanto nos incomodam aqui, não existirão mais. Porque aí nós receberemos a perfeição. Eu sei que há muito mistério nesse sentido. Mas o que a Bíblia deixa claro é: nós ressuscitaremos e estaremos eternamente com Jesus. O que eu quero dizer para você nessa manhã é: não desista de ter medo. A morte.
Não se preocupe. Embora você tenha todo o direito e até deve sofrer quando você se separa de alguém que você ama. Mas se essa pessoa professar Jesus como um suficiente Salvador, não tema. Essa pessoa está infinitamente melhor que nós. Não sofre mais. É por isso que nós celebramos até diante da morte com a gente. Só que eu quero te falar uma coisa também, para lembrar o Evangelho. A gente usa muita expressão assim, fulano descansou. Mas tem gente que diz assim, eu estou cansado, não quero descansar não. Só que eu quero falar uma coisa para você. Descansa. E eu entendo totalmente que essa expressão descansa é também um eufemismo para a gente falar da morte. Né? Mas deixa eu te dizer algo. Só tem descanso em compromisso. Só está seguro quem um dia creu na mensagem do Evangelho e viveu sua vida confiando nele. Perfeito? Não. Senão nenhum de nós teria tranquilidade. Nossa alegria, nossa convicção, nossa fé e nossa esperança é: Jesus cumpriu a obra do nosso cuidado. E aí nós podemos ter esperança do descanso. Mas eu lembro de você também. Eu te chamo, eu te convido, eu te conclamo nessa manhã. Se você não tem vivido a sua vida envolvido com a cruz de Cristo, é hora de você entender que a graça te salva e te conclama a servir, a testemunhar, a se santificar, a fazer aquilo que agrada a Deus, a proclamar essa mensagem com os lábios e com a vida. Se você não está conversando com uma pessoa e numa sessão de aconselhamento, e tem hora que na sessão de aconselhamento a gente fala uma verdade assim, coisa assim, o Lama nem vai saber mais. Mas na sessão lá a pessoa fala assim, porque tem muita coisa errada dentro da igreja, presbiteriana, cidade jardim. Por isso eu estou aqui. Por isso eu estou aqui. Que é tão fácil a gente resolver o problema do pecado hoje. Debatindo tanto essa terra aqui, gente, pelo amor de Deus, para de cuidar da vida do outro e da sua. E se pergunte nessa manhã, quanto eu tenho me envolvido com Cristo? Eu quanto eu tenho mortificado o meu pecado diariamente para dizer, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é muito pesado, né? Dizer que Cristo vive em mim e viver de qualquer maneira. Olha que hipocrisia sem tamanho. Tem muita gente. Deus tem misericórdia e de você também, em nome de Jesus. Vai viver sua vida cheia de esperança. Sua vida não vai ser aqui, não, meu querido. Talvez você esteja passando por um sofrimento terrível. Talvez tenha que ser permite para Deus. Deus, por quê? O Senhor não é mais. Meu Deus, não tem mais jeito. Não, meu filho. Não. A gente tem falado aqui, né? Eu li 1 Pedro. E 1 Pedro vai falar muito sobre isso também. Mesmo que agora a gente passe por sofrimento, é momentâneo. Se você está seguro de Jesus. Nesse dia da ressurreição, de lembrar a ressurreição, o primeiro dia da semana, lembre-se do Cristo vivo e coloque em primeiro lugar a sua vida. E entenda que hoje você vive comigo e eternamente vivendo com Ele hoje, você estará seguro. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar para frente os presbíteros. Nesse dia, de uma forma especial,
a Santa Ceia é um sacramento, e o sacramento é um meio de graça, e o meio de graça é um sinal visível de uma bênção que é invisível, serve para nos lembrar a obra de Cristo. Nós já fomos lembrados disso através da palavra. Você se acordou hoje às 5h da manhã e veio cultuar conosco um pouco mais cedo que o usual, às 6 horas da manhã, certamente, eu creio, que foi por algum motivo. E relembrar essa obra bendita é nós relembrarmos o que Cristo fez, mas é também um momento onde nós somos fortalecidos espiritualmente. Nós temos a Santa Ceia como um dos sacramentos, ou seja, uma das ordens deixadas pelo Senhor Jesus, como eu já disse, como meio de graça, a temos como um memorial, mas não somente como um memorial. A Santa Ceia é um banquete espiritual. E nesse banquete nós estamos relembrando a obra de Jesus e nós estamos proclamando a obra de Jesus. Mas também, e glória a Deus por isso, nós estamos sendo alimentados e fortalecidos por Cristo. Nós não cremos que o pão ou o cálice contenham nem se transformem literalmente no corpo de Cristo. Mas nós acreditamos que Cristo está presente aqui espiritualmente. E nós somos alimentados. João Calvino, que defendia inclusive que nós deveríamos cear em todos os cultos, ele vai comparar a Santa Ceia com um remédio espiritual. Fortalece a nossa fé. Algum pastor um dia, um pastor ministrando, e ele fez uma comparação interessante. Ele falou assim: isso é vitamina para a fé. Eu quero convidar você nessa manhã participar, mas participe assim de uma forma bem convicta do que você está fazendo. Relembre o que Jesus fez, de forma que você consiga talvez se imaginar naquele dia. Uma canção, não sei quem aqui conhece, ela chama-se Cicatrizes. Lá em Chalé nós cantávamos muito essa canção na hora da ceia. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sacrifício no meu lugar. O seu sofrimento era demais. Até é difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo. E sabendo ele que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso, eu choro. Ainda estou aqui parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia ele estendeu para abençoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser. Eu queria te convidar a participar da Santa Ceia, tendo na sua mente o que foi necessário Cristo sofrer para pagar o preço pelo meu e pelo seu lugar. E nesse pensamento que nós queiramos nos envolver. Baixe sua cabeça, coloque seu coração diante do Senhor, consagre o seu coração ao Senhor. Pense o quanto você tem se envolvido com a cruz de Cristo. Como as suas atitudes provam que você tem o seu pecado, castigado em Jesus. Deus permite. Nesse momento nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Queremos nos consagrar. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor em nome de Jesus. Nós nos envolvemos mais.
em cada um dos meus irmãos. Nós te clamamos. Nós consagramos ao Senhor os elementos que serão utilizados nesse momento, para que eles venham a servir de alimento espiritual para as nossas vidas. Suplicamos pelo favor da tua graça e do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa não é a mesa dos presbiterianos, essa é a mesa do Senhor Jesus, de forma que você que nos visita, está em comunhão com a sua igreja, sendo a sua igreja uma igreja genuinamente evangélica, você é convidado a participar conosco neste momento. Naquele momento, o Senhor Jesus comia a Páscoa com os seus discípulos e lembrava que o Cordeiro havia sido sacrificado para a alimentação do povo de Deus. E naquele momento ele institui a Santa Ceia. Essa semana eu vi uma discussão aí, não vem ao caso, mas o irmão Augusto Podemos falou algo que eu concordo totalmente. Nós não estamos aqui celebrando Páscoa, nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia. Nós estamos aqui celebrando que Cristo está vivo. Mas isso foi instituído também na Páscoa. O Senhor Jesus tomou o pão, partiu aquele pão e deu a cada um dos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós. Comei dele todos em memória de mim. Quero convidar aqueles que forem participar, se coloquem em pé, por favor, para que facilite os nossos irmãos presbíteros na distribuição dos elementos. Comamos, celebremos e lembremos que não há nada além do sangue de Jesus para garantir a nossa salvação. Este é o meu corpo, disse o Senhor Jesus. Comei dele em memória de mim.
é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de todos, beber de todos, em memória de mim. Aqueles que foram servidos com o pão da mesma maneira são convidados a participar do cálice. Leva-me além.
observando as suas famílias. A Bianca está ali, eu não estou vendo a dúvida, eu acho que não, mas eu vou chamar a Bianca aqui para a gente orar. A mulher é uma família dela, né? Orar e após a oração, vocês receberam a bênção e depois fazerem para alguns comunicados rápidos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã tão festiva, na qual nós celebramos com alegria Cristo está vivo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria, é a nossa esperança, é a nossa convicção. E nós falamos que essa verdade bendita traga sempre além ao nosso coração. Ó Deus, durante essa semana nós estamos colocando diante do Senhor a vida da Bruna e da Bianca. Ó Deus, essas jovens que servem a Jesus junto a nós. E nós, ó Deus, queremos, nesse momento, mais uma vez como igreja, orar por elas e suas famílias. Ó Deus, Tu conhece, Tu sabe das necessidades. Nós queremos que o Senhor ouve as nossas orações e pedimos de bênçãos especiais sobre a vida dessas irmãs, tanto a Bruna quanto a Bianca, tão jovens. Mas que o Senhor esteja usando-as como instrumento em sua casa e que o nome do Senhor seja glorificado através delas e que bênçãos especiais venham sobre essas famílias em resposta às nossas orações, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e amado Pai, a comunhão, o consolo e a doce companhia do Espírito Santo sejam sobre vocês, sobre todo o povo de Deus espalhado pela superfície da terra, agora e para sempre. Amém. Amém. Podem se assentar. Queridos, nós queremos nesse momento agradecer a todos pela presença. Que bom que você veio prestar esse culto conosco, aos irmãos da congregação, os irmãos que nos visitam. É alegria tê-los aqui e nós queremos convidar você que também agora, após o nosso encerramento aqui, que você se dirija ao nosso salão social e participe também de uma confraternização e um café que nós tomaremos juntos, ainda nos alegrando pela ressurreição de Jesus e também que essa verdade nos traz comunhão. Então você é convidado a participar conosco aqui no salão social, tá bom? Nós queremos relembrar, meus irmãos, que hoje à noite a nossa celebração continua. Lá na nossa congregação, às 18 horas, haverá o culto e também haverá o musical de Páscoa. E aqui na sede também nós estaremos tendo a participação das nossas crianças e a apresentação do musical A Incomparável Graça da Cruz. Você é convidado a vir participar conosco e trazer convidados também para esse momento que nós temos que, se Deus quiser, há de ser uma bênção. Hoje às 19 horas e 30 minutos, eu espero por vocês, tá bom? Meus irmãos, eu quero só falar para os irmãos aqui duas questões. Cheio de reunião com você, três, né? Cheio de reunião com você essa semana, nós vamos passando para os irmãos as decisões que foram tomadas. Mas eu já quero deixar a igreja, e até aproveito a presença da congregação para isso, convocada para o dia 19 de abril, no domingo, sem ser o que vem no outro, daqui a 15 dias, nós teremos aqui uma assembleia extraordinária. Nessa assembleia, nós vamos tomar conhecimento a respeito do pedido de exoneração dos nossos diáconos. Então, dia 19, no horário da escola dominical, a igreja está convocada. Relembro você dos cultos. A primeira coisa que eu relembro é que para esta assembleia, para as assembleias extraordinárias, há necessidade de quórum, ou seja, quantidade mínima de membros da igreja que precisam estar presentes. Quando a gente se torna membro da igreja, uma das coisas que a gente se compromete é participar também das reuniões administrativas, tá bom? Então, dia 19, às 9 horas da manhã, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar com vocês sobre a reunião do conselho é que nós definimos na reunião do conselho a retornar para a nossa reunião de oração no domingo, 8h30 da manhã. Então, a partir do próximo domingo, numa das nossas salas anexas aqui, nós vamos ter um momento de oração. Como que vai funcionar
A ideia é aquela que já sempre existiu. Mas o propósito principal dessa reunião será orar pela Igreja Presbiteriana Cidade Jardim e a sua congregação. Nós vamos orar pelos motivos de enfermidade específicos da igreja, nós vamos orar pela nossa liderança, nós vamos orar pelo culto que vai acontecer, pela escola dominical, nós vamos interceder. Essa reunião, ela tem um propósito de durar 20 minutos, tá? Não vai ter pregação, não vai ter sermão, não vai ter isso, não. Nós vamos nos reunir para um momento de oração, tá? Eu quero convidar você. Eu disse para o conselho que eu tive o privilégio de implantar essa reunião de oração lá na Igreja Presbiteriana de Chalé, e eu implantei lá inspirado aqui. Então a gente precisa retomar a nossa aqui também, né? E aí, atenção especial aos oficiais. Um dos propósitos dessa reunião de oração é ver os oficiais se unindo para orar pela igreja. Tá bom? Então, um convite especial aos nossos oficiais. Eu sei, por exemplo, que tem muitos irmãos que não têm condições, e eu não estou discutindo isso, de participar da nossa reunião de oração na segunda-feira. Está tudo bem. Mas no domingo, se você já vem na escola dominical, você chegar um pouquinho mais cedo e se unir com seus irmãos em oração, certamente será uma bênção sem nada. Então eu quero convidar você, e eu creio em nome de Jesus, que nós vamos experimentar bênçãos especiais vindas sobre a nossa igreja em resposta a essas orações. Toda a igreja convidada, tá bom? A partir do próximo domingo, às 8h30. Ok? E a terceira informação, a título de informação para os irmãos, o Conselho, essa semana, me propôs que a gente renovasse o contrato pastoral para os próximos 2 anos. Então, nós renovamos com a igreja, permitindo o Senhor, em nome de Jesus, nós permaneceremos aqui com os irmãos mais 2 anos, no ano de 2027 e 2028. Nós vamos continuar caminhando com os irmãos, servindo a Jesus junto com os irmãos. A gente fechou 25 e 26. E o Conselho achou por bem já fechar também 27 e 28. Né? Nós temos alguns propósitos legais, inclusive no ano que vem, para os nossos 50 anos. Então a gente tem algumas coisas que a gente quer caminhar. Nós pedimos aos irmãos que continuem orando por nós, nos auxiliando, para que a gente continue servindo a Jesus da melhor forma possível, frente à Igreja Presbiteriana da Cidade Jardim. Tá bom? No mais, Deus nos abençoe. Fala. Dia 12, próximo domingo. Então, próximo domingo o PH vai ser o 10ª da escola, né? Não plenário, próximo domingo, após a escola dominical, os homens. Tá bom? Agradeço a Deus pela oportunidade. Eu vou ter a porta para você, mas você não pode ir embora. Você tem que ir para o salão para a gente ter o nosso momento lá de forma. Tá bom? Deus abençoe. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu,